Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Com Cristo Eu Vou. Hoje eu estou aqui mais uma vez com meu amigo Thiago Luciano e hoje também com um novo convidado que é o nosso querido irmão Ailton. E hoje nós vamos falar sobre relacionamento, namoro, casamento, esse tema que é muito comum entre os jovens, né? Que gera muitas discussões, que gera aí muita curiosidade e nós vamos usar aqui a Bíblia, né? E também algumas citações de escritores que têm experiência no assunto para dar algumas orientações, alguns conselhos de forma geral sobre esse assunto, né? Antes de mais nada, peço a vocês que se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, para que assim essa ideia, né, esse projeto venha a ser propagado, né? Muito bem. E nós vamos começar falando, é claro, né, sobre a questão da escolha. Sabemos que, apesar de ser uma coisa até um pouco clichê já, as pessoas falam tanto, escolher a pessoa certa, quais são as características da pessoa certa para você começar um namoro ou até um casamento. Diante disso, Thiago, eu gostaria de estar pedindo para que você fale a respeito da escolha. As pessoas elas costumam escolher muitas vezes apenas pelo exterior. O que você poderia falar sobre isso? Na verdade, quando você escolhe a pessoa simplesmente pela beleza que ela tem ou pela condição financeira que ela tem, simplesmente logo o relacionamento não começa bem, né? Você tem que procurar a pessoa certa, não pela beleza que ela tem, nem pela condição financeira que ela lhe oferece, mas pelo modo que ela lhe trata. Muito bem, né? E aí, Pablo e Tiago, entrando em que o Tiago falou, traz sentido para nós que às vezes nós vemos que hoje em dia, infelizmente, as pessoas vão não pelo coração, ou trazendo em outras palavras, não pela beleza interior, mas vão pela beleza exterior. E aí é um erro que acontece hoje em dia, de nós querer observar só a beleza física, mas não querer observar a beleza por dentro, a beleza que vai lhe respeitar, que vai estar ao seu lado, que independente de você ser rico ou de você ser pobre, mas a pessoa sempre vai estar ao seu lado. Muito bem. Então podemos dizer que se assemelha a escolher um livro simplesmente pela capa, né? Claro. Muitas vezes você escolhe um livro bem ilustrado, que tem a capa bem interessante, mas o seu conteúdo não lhe agrada tanto, né? Então, muito bem. Diante disso, qual é o primeiro passo que qualquer pessoa deve dar na edificação de um lar feliz? Sabemos muito bem que a edificação de um lar se dá por intermédio do casamento. Sim. Mas qual é o primeiro passo que alguém pode estar dando para a escolha de alguém, para a edificação de um lar feliz? O que eu acho é que, acima de tudo, para nós pedir a Deus para que seja edificado um lar, primeiramente temos que se consagrar a Deus, porque sabemos que na nossa igreja, que é qualquer canto, existem muitas mulheres. Existem mulheres solteiras, existem mulheres casadas, e acima de tudo você tem que pedir a Deus, primeiramente, orientação dele. Porque muitas das vezes pode acontecer de eu ou algum de nós três aqui querer fazer a nossa vontade, mas nós devemos primeiramente pedir que seja feito a vontade dele em nossa vida. Às vezes você quer aquela menina, só que não é da vontade de Deus para ser aquela menina, e às vezes Deus está lhe mostrando outra pessoa, mas devido você estar cego, você não está enxergando. E aí eu quero deixar uma lição para você que está assistindo nesse momento. Presta atenção, meu filho, presta atenção, meu amigo, presta atenção, minha amiga, porque Deus, Ele quer lhe dar não aquilo que você quer, mas sim aquilo que vai dar certo com você. Porque o que adianta você arrumar uma pessoa que não tem caráter e lhe machucar lá na frente? Porque você é livre para escolher, mas você será culpado de suas consequências. Você tem que entender que você tem que pedir a Deus uma pessoa que lhe respeite e, acima de tudo, uma pessoa que lhe aceite do jeito que você é. Muito bem, né? Lembrando, né, que nós estamos, apesar de só ter homens aqui, mas esse vídeo vale tanto para homens como para mulheres também, né? Muito bem. Então, diante disso, algumas características, Thiago. Por exemplo, quais as características que você julga necessário na escolha de um companheiro ou de uma companheira, para aqueles que buscam namorar ou casar? Quais as características que essa pessoa deve ter? Companheirismo, lealdade, e tem que
como se diz, ter algo parecido, né? Porque não adianta você casa com uma pessoa que gosta de beber, naturalmente você terá problema durante o casamento, né? Porque aquela pessoa não vai querer mudar e nem você vai querer aceitar a maneira que ela está vivendo, né? E aí começa o atrito. Por isso é muito importante saber escolher. Não que você tem que escolher uma pessoa perfeita, porque não existe ninguém perfeito. Mas você tem que escolher uma pessoa que pense e some parecido com você, não diferente. Exatamente, né? Que tem os mesmos objetivos e metas. Muito bem. Então, diante disso, de que forma? Porque a gente costuma ouvir muito a seguinte frase: escolha a pessoa certa. E aqui o nosso amigo Tiago e nosso amigo Ailton descreveram várias características de uma pessoa ideal para você estar se relacionando. Mas às vezes nós não olhamos para nós mesmos também. Então, Ailton, de que forma nós podemos ser as pessoas certas para outras pessoas também? Não só exigir que seja uma pessoa certa, mas de que forma nós também podemos ser pessoas certas? Acima de tudo, meu irmão Pablo, para nós ser a pessoa certa, nós primeiro temos que olhar em que nós estamos errando. Porque às vezes você cobra daquela pessoa que você quer se relacionar, mas talvez não é aquela pessoa que esteja errada, mas é você que tem que mudar para depois ela mudar. E aí, eu quero deixar um detalhe aqui para vocês, que primeiramente tem que vir atitude nossa. Primeiramente tem que vir o amadurecimento nosso. E nós não precisamos cobrar daquela pessoa que estamos se relacionando. Nós temos que pedir a Deus que ela seja mudada por Deus e não por nós. Porque quando ela é mudada por nós, não vai dar certo. Porque em sequência ela pode voltar ao que ela fazia antes. Mas eu quero deixar aqui para você que primeiramente você tem que observar, orar a Deus, pedir a Ele em que você está errando. Porque talvez seu relacionamento não está dando certo. Às vezes pode vir a culpar, mas é porque fulano não me quer, é porque ela não me quer. Mas às vezes não está dando certo, não é porque ela não quer, é porque você está fazendo alguma coisa errada que não está dando certo. Muito bem, né? E aqui eu gostaria de enfatizar, né, diante disso tudo, um conselho que está aqui no livro de Provérbios, né, no capítulo 1, e nós vamos ler o versículo 16. Aliás, o capítulo é o 3 e o versículo é o 5. Provérbios capítulo 3, versículo 5 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Versículo 7. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então, quando nós tivermos alguma dúvida com relação à escolha da pessoa, nós devemos sempre recorrer à sabedoria divina, né? Porque Ele sempre vai saber nos orientar, né? O nosso Criador sabe o que é bom, sabe o que é melhor para mim e para você. E aqui nós gostaríamos de estar enfatizando a questão espiritual, que é importante na vida dos relacionamentos e do casamento também. E abrindo esse parêntese, né? Claro, dando conselho àqueles que são solteiros, de que como eles podem estar aí conseguindo ou tornando-se a pessoa ideal para o seu futuro cônjuge, eu queria abrir aqui um parêntese também para aqueles que já são casados, Tiago. Nós sabemos muito bem que depois que as escovas se juntam, como diz no popular, nem sempre é um mar de rosas, né? Os defeitos começam a se evidenciar mais. E diante disso, alguns parceiros, tanto o marido como a esposa, às vezes se frustram. Agora, que conselho você dá àqueles que já são casados e muitas vezes se frustram com os defeitos ou porque veem que o seu marido ou sua esposa não era da forma que eles se esperavam? Não, na verdade, o principal para um casamento duradouro é o respeito, né? É você não tentar mudar o outro, mas o outro se mudar por si próprio para conviver com você e você conviver com ele. Quando você quer conviver com uma pessoa, você tem que fazer o quê? Mudar. Alguma coisa que desagrada a ele, ou vice-versa, você vai tentando mudar aos poucos, mas não por ele, por você. Aí o casamento vai para frente. E quando você
se casa, você tem que. E a maioria dos problemas que acontecem no casamento, às vezes, começa a partir, às vezes, né, pelo nascimento de um filho, né? Que a esposa, às vezes, algumas começam a não se cuidar mais, a não dar atenção mais ao seu companheiro, e aquilo deixa ele cada vez mais com raiva, decepcionado, E vice-versa. Né? Vice-versa, vai procurar em outros braços aquilo que não encontra na sua esposa, né? Mas que há tempo para tudo, né? Há tempo para você, mulher, se dedicar ao seu filho, a você mesma e ao seu companheiro. É verdade, né? A verdade é que o casamento, ele é um jardim que se deve regar e cultivar todos os dias, né? Tanto o marido como a esposa devem cuidar, preparar-se, cuidar-se, né? Um para o outro, né? Para que esse amor venha a ser fortalecido, né? E para nós progredir aqui para outro passo, nós devemos entender que casamento é uma coisa muito séria. Quando entramos em um relacionamento, em um namoro, não podemos entrar no namoro por brincadeira. Por quê? Porque o que está em jogo aí é o sentimento. E isso não é do agrado de Deus. E aqui eu quero deixar um explore para você. Sabe qual é? É que às vezes acontece de você estar conhecendo uma pessoa e aí Deus vai lhe mostrar através de uma atitude dela, Deus vai confirmar através de uma ação dela. Deus ele vai confirmar, vai dando um certo passo a passo. Mas se você vê que tá só você se desgastando, só você tentando e não está vendo um retorno, não é do agrado de Deus isso. Porque Deus ele não quer sofrimento para ninguém. Deus ele quer dar uma obra extraordinária. Deus ele quer preparar para você que é solteiro que está assistindo aí, uma pessoa especial na sua vida. Você possa estar crendo, porque lá em Salmos 37:5 fala: entrega todo o teu caminho ao Senhor, confia nele porque o mais ele fará. Pode crer, porque se você está solteiro, não se sente sozinho, porque Deus ele está no teu lado e Deus ele vai fazer o impossível acontecer e vai aparecer a pessoa certa para dar certo com você por toda a sua vida. Amém, louvado seja Deus. Né? E você, Ailton, lembrou algo muito importante. O namoro, ele deve ter propósito, né? Você jamais deve namorar para experimentar ou simplesmente para passar o tempo. O namoro, ele deve ter um propósito. É claro, né? Você também não vai se sentir pressionado a casar-se imediatamente após o início do namoro, né? O namoro, ele é uma fase de conhecimento, é uma fase de adaptação, e ali você vai ver mais claramente se a pessoa de fato é a pessoa ideal para você, né? Então, pode falar. E aí, Paulo, para nós continuar, você tem que entender uma coisa, que namoro é amadurecimento. Como o Pablo falou aí, não é obrigado você casar ligeiro, não. Só que tem pessoas que casam ligeiro. Mas por quê? Porque já estão maduras. Mas se você é novo, você tem que ter esse período. Período de quê? De conhecer, de você conhecer a família da pessoa, a pessoa conhecer a sua família. E aí tem esse tempo para conhecimento. E esse conhecimento eu quero deixar em explore aí para você, que não é o conhecimento de você conhecer o corpo, não. Pessoas pensam por aí afora, pessoas do mundo, pensam que quando namora já pode fazer as relações sexuais, as relações íntimas. Não, você tem que entender uma coisa, que namoro é o conhecimento espiritual. Essa parte de você conhecer a outra parte é só no casamento. E não é fácil, não é fácil. Você que está assistindo aí, que você que é da igreja, e você está namorando, peça a Deus, não fique em lugares que tenha tentação, não fique em lugares que você pense que não vai ser derrubado pela tentação, porque Satanás, ele age em todo momento, e nós devemos estar vigiando para que nós não entremos em tentação, porque nós devemos estar vigiando até mesmo no nosso namoro, para que ele seja um namoro, não como o mundo faz, mas sim um namoro como Cristo pede. Muito bem, né? Então fica aí essa dica maravilhosa, né? Então só para nos encaminharmos aqui para a parte final, eu gostaria de citar aqui, que está no livro Fundamentos do Lar Cristão, Ellen White, ela cita um pouco sobre uniões perigosas. E ela diz assim: há jovens que receberam a verdade e foram bem por algum tempo,
mas Satanás os envolveu em sua rede por meio de uniões insensatas e casamentos desaconselháveis. Ele percebeu que essa seria a melhor maneira de desviá-los dos caminhos da santidade. Então, uniões que não são do agrado de Deus, e principalmente casamentos que vão contra a vontade divina, é uma armadilha para nos tirar do céu. É uma armadilha para nos afastar de Deus. Porque ninguém tem tanta influência na vida de uma pessoa quanto o marido e quanto a esposa, né? Então, muito bem. E aí, Pablo, eu quero aqui falar uma coisa interessante para você e que serve até para nós aqui. Que você tem que regar a sua semente. Você tem que regar para que ela seja plantada e colha e nasça os frutos. Porque você tem que entender que se você aí que está assistindo, se você está com a pessoa errada, nunca vai aparecer a pessoa certa. Um dia a mais com a pessoa errada é um dia a menos com a pessoa certa. Você tem que entender uma coisa. Se seu relacionamento não está trazendo crescimento espiritual, não está de acordo com a vontade de Deus. Porque tudo aquilo que Deus nos der, e principalmente específico esse tema de hoje sobre o relacionamento, nós temos que pedir a Ele que transforme em missão. Porque, meu amigo e minha amiga que está assistindo aí, que você possa estar entendendo que seu namoro, seu casamento, ou você que ainda é solteiro que está assistindo aí, entregue tudo nas mãos de Deus. Peça a Ele que faça o impossível acontecer na sua vida. Porque talvez você pense, mas Deus, Ele não olha para mim. Mas Deus não vai me responder. Mas Deus não está comigo. Eu quero te falar uma coisa aqui para você. Tem pessoas que não namoram porque não querem. Mas tem pessoas que não namoram porque ninguém não quer. Só que esse não é teu caso não. Às vezes o pecado acabou com algumas pessoas a mais do que outras. Mas essa não é a questão não. Essa frase que eu quis lhe citar aqui foi trazendo de sentido para você que não se desanime, não fique angustiado, não fique triste, porque Jesus ele olha para você e Ele vai lhe dar. Peça a Deus, faça um propósito, porque Ele vai lhe dar essa bênção que você quer. Amém. Então, só para nós finalizarmos, eu gostaria, Tiago, que você deixasse uma mensagem de incentivo àqueles que já são casados ou àqueles que já estão namorando, estão passando por crises, principalmente crises espirituais. O que é que você deixa aqui de esperança para esses casais? No caso de vocês que são casados, o que é que vocês devem fazer? Sair mais, deixar o filho com alguém, sair só vocês dois, se divertir um pouco, tirar um tempo para vocês. Isso. Sentar na mesa, dialogar, resolver o que é que um pode mudar, o que é que o outro pode mudar para melhorar a convivência. E na questão do namoro, como ele já disse, né? Ter um propósito realmente, né? Não, como eu já disse, muitas pessoas às vezes se casam muito cedo e às vezes dão certo e não. Porque às vezes se casam pela questão da aparência física, pela questão da paixão, que a paixão é uma coisa, né? E o amor é outra coisa, né? E a questão da atração que acontece, né? Mas que você possa entender que quando você se casa, você se une com aquela pessoa. E para ter um bom relacionamento duradouro, o segredo da primeira coisa é ter Deus no centro da família, né? Ter respeito, saber respeitar o tempo de cada um, não querer mudar o outro como se fosse um canal de televisão, porque ninguém muda ninguém, só você mesmo muda os seus pensamentos. Muito bem. E aí, e antes de você fazer a conclusão, só para que você já conclua dizendo assim, aqueles que são tímidos, por exemplo, aqueles que às vezes até reclamam, mas não aparece ninguém para mim, qual conselho que você dá para essas pessoas? Eu vou fazer um resumo para eu falar o que Pablo falou aí. Primeiramente eu vou falar para os casados. Para você que é casado, você tem que entender que a Bíblia fala o quê? Quando os dois se unem, fica só uma carne.
E aí eu quero falar uma coisa para você que talvez você esteja passando aí com um problema que talvez você queira se separar. Mas você tem que ir pela palavra de Deus. E o que é que a palavra de Deus fala? Que pode separar um casal, estando casado, é só a traição ou a morte. Se não for essas duas coisas, não se separe. Fique firme, entregando a Deus, porque Ele vai restaurar o seu casamento. Amém. Pode crer, porque o nosso Deus, Ele pega as coisas e faz o impossível acontecer. Para os namorados, para os que estão namorando, eu tenho um conselho para você também. E esse conselho é que você conheça mais, peça a Deus, vá visitar a família da pessoa, a pessoa venha visitar a sua família, e aí você vai se conhecendo mais e mais. Para o solteiro, eu tenho uma frase aqui também para você. E essa frase é essa: se você está sofrendo pelo amor que não é correspondido, larga de ser besta. Valorize a tua vida. Porque a palavra do Senhor diz: amarás o próximo. Ou seja, se essa pessoa não te ama, deixa que o próximo vai te amar. Você pode perceber que o próximo vai te amar. E agora, como o Pablo falou aí, eu vou falar para os que são tímidos. Para os que são tímidos, eu vou trazer até a Bíblia fala assim: oração. Oração vem de orar e da ação. Talvez você esteja numa rede dentro de casa pedindo: mas Deus, me dê uma pessoa, Deus me mostra uma pessoa, e às vezes você não sai para a procura. Você tem que orar e também agir. E você sendo tímido demais, o conselho que eu lhe dou, tira a timidez. Porque até a Bíblia fala que os tímidos não reinarão no reino do céu. Tira essa timidez, meu filho. Timidez não leva você a lugar nenhum. Se você quer alguém, se você quer uma varoa, não desperdice a oportunidade. Porque se você está afim de uma pessoa e se você não for lá, vai chegar outra pessoa, vai ter atitude e vai tomar. Por isso que o conselho que eu lhe dou, não perca as oportunidades. Porque Deus Ele dá. E se você não enxergar, as oportunidades elas vão passar. Que você enxergue todas as oportunidades. Porque Deus Ele vai lhe dar. Creia que o nosso Deus, Ele vai fazer o impossível acontecer na sua vida. Amém, né? E com isso nós nos despedimos, né? Foi um prazer abordar esse assunto aqui tão espetacular, né? Tão atual. Então, que Deus continue dirigindo a sua vida, que Deus te guie e que Deus te abençoe, em nome de Jesus.